Saudamos a todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do nosso Salvador e Intercessor. Sejam bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra, imaculado seja o teu santo nome, Yahweh é o teu nome. Aqui estamos diante do teu trono, eu e meus irmãos e minhas irmãs, te pedindo o Espírito Santo, para que ele habite em nós e faça morada em nós e que nos dê entendimento de tudo que for dito agora. Nós te agradecemos em nome de Yahushua, o Cordeiro que foi morto, que se fez carne, morreu e ressuscitou no terceiro dia e hoje se encontra no santuário celestial, no lugar santíssimo, intercedendo por nós. É em nome dele que te pedimos hoje e sempre. Amém. Vamos dar continuidade à leitura do livro A Verdade sobre os Anjos, no seu capítulo 4. No capítulo 4 que fala sobre a origem do mal. A origem do mal é um mistério. Os anjos haviam sido criados cheios de bondade e amor. Amavam uns aos outros sem parcialidade e supremamente ao Eterno. Movidos por este amor, deleitavam-se em realizar a sua vontade. A lei do Eterno não lhes era pesado jugo. Antes, compraziam-se em obedecer a seus mandamentos e em ouvir a voz de sua palavra. Porém, nesse estado de paz e pureza, o mal originou-se com aquele que havia sido perfeito em todos os seus caminhos. O profeta disse a seu respeito: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. O pecado é algo misterioso e inexplicável. Não havia razão para a sua existência. Tentar explicá-lo é procurar uma razão para ele, e isto seria justificá-lo. O pecado apareceu no universo perfeito, algo que se revelou inexcusável. Things of the Times, 28 de abril de 1890. O Eterno possuía conhecimento dos eventos futuros, antes mesmo da criação do mundo. Ele não adaptou seus propósitos para que estes se amoldassem às circunstâncias, mas permitiu que as coisas se desenvolvessem. Não agiu para que certas condições surgissem, mas sabia que elas ocorreriam. O plano que se colocaria em ação no caso de se rebelar a alguma das elevadas inteligências celestiais. Este era o segredo, o mistério oculto desde as eras passadas. Um oferecimento foi preparado pelos eternos propósitos para realizar o próprio trabalho que o Eterno empreendeu em favor da humanidade caída. Things of the Times, 25 de março de 1897. A entrada do pecado no céu não pode ser explicada. Fosse isso possível, arranjar-se-ia alguma razão para o pecado. Mas não houve a menor escusa para ele, e sua origem permanecerá cercada de mistério. Review and Herald, 9 de março de 1886. O Eterno não criou o mal, ele fez apenas o bem, a sua própria semelhança. O mal, o pecado e a morte são o resultado da desobediência originada em Satanás. Review and Herald, 4 de agosto de 1910. Os primeiros sinais do mal. Houve um tempo em que Satanás se encontrava em harmonia com o Eterno, quando era sua alegria executar os divinos mandamentos. Seu coração encontrava-se cheio de amor e regozijo em servir ao Criador, até que começou a imaginar que sua sabedoria não derivava do Eterno, sendo antes inerente a ele próprio, e que ele era tão digno quanto o Eterno de receber honra e poder.
Signs of the Times, 18 de setembro de 1893. Embora o Eterno houvesse criado Lúcifer, nobre e belo, e lhe houvesse atribuído grande honra entre os anjos, não o colocara, todavia, fora da responsabilidade de fazer o mal. Se Satanás decidisse pelo caminho errado, poderia escolhê-lo e assim perverter seus dons. Poderia haver permanecido no favor do Eterno, amado e honrado por toda a multidão angélica, presidindo em sua exaltada posição com generoso e abnegado cuidado, exercendo seus nobres poderes para abençoar outros e glorificar seu autor. Contudo, pouco a pouco começou ele a procurar sua própria honra e a empregar suas faculdades para atrair atenção e obter louvor para si mesmo. Gradualmente também conduziu os anjos sobre os quais presidia a lhe prestarem serviço, em vez de devotarem todas as suas energias ao serviço do Criador. The Spirit of Prophecy, volume 4, página 317. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria, se bem que toda a sua glória provisse do Eterno. Este poderoso anjo veio a considerá-la como pertencente a si próprio. Patriarcas e Profetas, página 35. O Eterno apresenta a verdadeira posição de seu filho. Antes que se iniciasse a grande luta, todos deveriam ter uma apresentação clara a respeito da vontade daquele, está falando aqui do Eterno, cuja sabedoria e bondade eram a fonte de toda a sua alegria. O Rei do Universo convocou os exércitos celestiais perante ele para que, em sua presença, apresentar a verdadeira posição de seu filho e mostrar a relação que este mantinha para com todos os seres criados. Perante os habitantes do céu reunidos, o rei declarou que ninguém, a não ser o seu filho, o unigênito do Eterno, poderia penetrar inteiramente em seus propósitos, e a ele foi confiado executar os poderosos conselhos de sua vontade. Patriarcas e Profetas, página 36. O grande Criador reuniu os seres celestiais para poder, na presença de todos os anjos, conferir honra especial a seu filho. Este estava sentado no trono com o Pai, com a multidão celestial de santos anjos reunidos à volta. Então, o Pai fez saber que ele próprio ordenara que o seu filho fosse igual a ele, de modo que onde o filho estivesse, estaria a sua própria presença. A palavra do filho deveria ser obedecida tão profundamente quanto a do pai. O filho fora investido de autoridade para comandar o exército celestial. Deveria ele agir especialmente em união com o pai no projeto da criação da terra. Satanás estava com inveja e ciúmes do Filho do Eterno. Não obstante, quando todos os anjos se inclinavam diante dele para reconhecer sua supremacia, elevada autoridade e direito de governar, Satanás também se prostrou, ainda que seu coração estivesse cheio de inveja e ódio. O Filho formava parte do conselho especial do Eterno para a consideração de seus planos, ao passo que Satanás os desconhecia. Não conhecia nem lhe era permitido conhecer os propósitos do Eterno. Por outro lado, o Filho do Criador era reconhecido como soberano do céu, com poder e autoridade iguais ao do próprio Eterno. Satanás acreditou que ele próprio era o favorito no céu, entre os anjos. Havia sido grandemente exaltado, mas aspirava a alcançar a altura do próprio Eterno. Glorificava-se em sua própria altivez. Sabia que os anjos o honravam. Tinha uma missão especial a cumprir. Estivera próximo do grande Criador e os
incessantes raios de luz gloriosa que rodeavam o Eterno haviam resplandecido especialmente sobre ele. Pensou em como os anjos haviam obedecido a seu comando com prazenteira espontaneidade. Não eram as suas vestiduras brilhantes e formosas? Por que então deveria o Filho do Eterno ser honrado acima dele? The Spirit of Prophecy, volume 1, páginas 17 e 18. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia do Filho do Eterno e, prostrando-se diante dele, extravasaram seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito estranho, violento. A verdade, a justiça e a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. A influência dos santos anjos pareceu por algum tempo levá-lo com eles. De modo, porém, achou-se repleto de orgulho por sua própria glória. Voltou-lhe o desejo de supremacia e uma vez mais condescendeu com a inveja do Filho do Eterno. Patriarcas e Profetas, páginas 36 e 37. Lúcifer iniciava a campanha contra o Filho do Eterno. Satanás iniciou a obra de rebelião entre os anjos que estavam sob seu comando, procurando difundir entre eles o espírito de descontentamento. Agiu de modo tão ardiloso que muitos dos anjos se comprometeram com ele antes que seus propósitos fossem plenamente conhecidos. Review and Herald, 28 de janeiro de 1909. Satanás ambicionava as mais elevadas honras que o Eterno concedera a seu filho. Tornou-se invejoso do Filho do Eterno e começou a semear entre os anjos que o honravam como querubim cobridor. O sentimento de que não recebera a honra que sua posição demandava. Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. Mediante sutis insinuações de que o Filho do Eterno usurpava o lugar que pertencia a ele. Lúcifer lançou as sementes da dúvida na mente de muitos dos anjos. De Lúcifer, obra de engano foi efetuada com tão grande sigilo que os anjos em posição menos elevada supuseram que ele era o governante do céu. Este Dia com Deus, página 254. Os anjos leais e sinceros procuravam reconciliar este anjo poderoso e rebelde com a vontade do Criador. Justificaram o ato do Eterno de conferir honra ao seu Filho e, com poderosos argumentos, tentaram convencer Satanás de que ele próprio não possuía agora menor honra do que antes que o Pai proclamar a honra especial conferida ao Filho. Mostraram-lhe claramente que o Filho do Criador existiu com ele antes que os anjos houvessem sido criados e que sempre estivera à destra do Eterno, sem que sua terna e amorável autoridade jamais tivesse sido questionada. Tampouco dera ele qualquer ordem que os seres celestiais não houvessem cumprido alegremente. Argumentaram que o fato de haver o Filho recebido honras especiais por parte do Pai, na presença dos anjos, não diminuía a honra que ele, Satanás, recebera até então. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 19. Lúcifer obteve a simpatia de alguns de seus companheiros ao sugerir pensamento de crítica no tocante ao governo do Eterno. A semente daninha foi espalhada de modo sedutor e depois que ela brotou e desenvolveu raízes na mente de muitos, recolheu ele as ideias por ele mesmo implantadas na mente dos outros e as apresentou diante das mais elevadas ordens de anjos como sendo os pensamentos de outras mentes contra o governo do Eterno.
Lúcifer havia, a princípio, dirigido suas tentações de tal maneira que ele próprio não pareceu achar-se comprometido. Os anjos que ele não pôde trazer completamente, olha esse detalhe, para o seu lado, acusou-os de indiferença aos interesses dos seres celestiais. Da mesma obra que ele próprio estava a fazer, acusou-os os anjos fiéis. Consistia sua astúcia em perturbar com argumentos sutis, referentes aos propósitos do Eterno. Tudo que era simples, ele envolvia em mistério, e por meio de artificiosa perversão lançava a dúvida sobre as mais claras declarações do Eterno. E sua elevada posição, tão intimamente ligada com o governo divino, dava maior força às suas representações. Patriarcas e Profetas, página 41. O primeiro esforço de Satanás para destruir a lei do Eterno, esforço este feito entre os santos habitantes do céu, pareceu por algum tempo ser coroado com êxito. Grande número de anjos foram seduzidos. Patriarcas e Profetas, página 331. O governo do Eterno incluía não apenas os habitantes do céu, como ainda todos os mundos criados. Satanás pensou que, se fosse capaz de arrastar consigo a rebelião, as inteligências celestiais também dominaria os outros mundos. Review and Herald, 9 de março de 1886. Aqui, por certo tempo, Satanás esteve em vantagem. Exultou a este respeito, em sua arrogante superioridade sobre os anjos do céu e até mesmo sobre o Eterno. Ele, Lúcifer, se disfarçara num manto de falsidade e durante algum tempo foi impossível remover a máscara para que a deformidade abominável de seu caráter pudesse ser percebida. Foi necessário esperar por ele próprio revelar-se suas obras cruéis, astutas e más. The Spirit of Propensity, volume 4, página 319. Até enquanto o nosso Salvador não tinha morrido na cruz do Calvário, esses que não se rebelaram, mas que tinham simpatia com ele, né? Então havia ainda um relacionamento. Até então, quando havia reunião no céu, Satanás é que ia representando a terra. Então, quando foi que a máscara dele caiu? Quando ele se rebelou, quando ele matou o nosso Salvador na cruz do Calvário. Então, acabou aí, a máscara dele caiu, a representatividade dele ele perdeu, porque hoje o nosso representante é o Filho do Eterno. Amém por isso. Concede-se tempo a Lúcifer para executar seus planos. O Eterno, em sua sabedoria, não expulsou Satanás imediatamente do céu. Tal ato não haveria modificado seus planos. Antes o teria fortalecido na rebelião, pois haver-lhe acrescentado simpatia, como alguém com quem se lidera injustamente, e um maior número de anjos teria sido arrastado em rebelião junto com ele. Deveria ele receber mais tempo para o pleno desenvolvimento de seus princípios. Review and Herald, 9 de março de 1886. Eu acredito que essa seja a maior pergunta de todos. Por que o Criador, o nosso Pai Celestial, não destruiu Satanás? Porque ele teria acabado com o pecado. Só que, e a dúvida que ele deixaria em todos os anjos e nos seres representantes de outros mundos? Então ele tinha que fazer o plano da redenção e ter que passar por tudo que nós já conhecemos, inclusive para que o nosso Salvador perdesse a sua própria vida, para que a máscara de Satanás caísse. Então tinha. E outra coisa, ele não veio só nos resgatar, ele veio também resgatar o caráter do Pai.
porque Satanás acusou o Criador, acusou o Eterno da sua lei, como foi dito aqui, que era impossível de ser obedecida. Então, o nosso Salvador provou, porque ele não pecou. Satanás queixou-se dos supostos defeitos na administração das coisas celestiais, havendo procurado encher a mente dos anjos com sua insatisfação. Visto não ser ele supremo, lançou sementes de dúvidas e descrença. Em virtude de não ser como o Eterno, esforçou-se para instilar na mente dos anjos sua própria inveja e descontentamento. Assim, as sementes da alienação foram plantadas, para depois serem apresentadas diante das cortes celestiais como sendo originárias, não da mente de Satanás, e sim da dos anjos. Desta maneira, o enganador poderia mostrar que os anjos pensavam como ele. Por quê? Porque ele já tinha feito a cabeça dos anjos. Então, não era só ele que tinha aquele pensamento. Aquilo que Satanás havia incalculado na mente dos anjos, uma palavra aqui, outra ali, abriu caminho para uma longa lista de suposições. Em sua forma astuta, extraiu ele expressões de dúvida da parte deles. Assim, quando foi questionado, acusou-os que ele próprio havia doutrinado, colocou toda a desafeição nos lábios daqueles que haviam dirigido. Review and Herald, 7 de setembro de 1897. Lúcifer começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais. Olha só. Dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos, mas elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. Patriarcas e Profetas, página 37. Viu como ele botou dúvida nas leis? Precisava de lei. Então a lei já existia antes da fundação do mundo. Lúcifer tentou abolir a lei do Eterno. Pretendeu que as inteligências não caídas do santo céu não necessitavam de lei, sendo antes capazes de governarem a si mesmas e de preservarem imaculável integridade. Signs of the Times, 28 de abril de 1890. Nem mesmo os anjos fiéis reconheceram plenamente seu caráter, ou seja, de Lúcifer. Esta é a razão porque o Eterno não o destruiu imediatamente. Se o tivesse feito, os santos anjos não teriam percebido o amor e a justiça do Eterno. Ou seja, eles não iam amar o Eterno, eles iam temer e obedecer por medo. Uma só dúvida quanto à bondade do Eterno teria sido como má semente que produziria o amargo fruto do pecado e da desgraça. Por isso foi poupado ao todo mal, para desenvolver plenamente seu caráter. Parábola de Jesus, página 72. Ele tinha que mostrar quem ele era. A máscara dele caiu na cruz do Calvário. Os anjos debatem as questões. Enquanto alguns dos anjos se uniam a Satanás em rebelião, outros procuravam dissuadi-lo de seus propósitos e defendiam a honra e sabedoria do Eterno, em conceder autoridade a seu filho. Contudo, Satanás se perguntava por que razão teria o Filho do Eterno recebido poder ilimitado e posto de comando mais elevado que o dele. Espiritual Gifs, volume 3, página 37. Satanás recusou-se a ouvir, apartou-se então dos anjos leais e sinceros, acusando-os de servilismo. Esses anjos fiéis ao Eterno assombraram-se ao ver o êxito de Satanás em promover a rebelião. Ele prometeu-lhes um novo governo, melhor do que aquele que até então havia conhecido.
no qual tudo seria liberdade. Um grande número dos anjos revelou sua disposição em aceitar Satanás como líder e comandante-chefe. Ao perceber ele que suas propostas alcançavam sucesso, gabou-se de que chegaria a ter a seu lado todos os anjos, tornando-se igual ao próprio Eterno, e que sua voz de autoridade seria ouvida em comando a todo o exército do céu. Ele enganou até os anjos que seguiram. Hoje eles têm ciência que foram enganados por Satanás, mas não tem mais perdão para eles. Não tem perdão. Uma vez mais, os anjos leais admoestaram Satanás, assegurando-lhes de quais seriam as consequências se persistissem na rebelião, que aquele que criara os anjos poderia, mediante seu poder, subverter toda a autoridade deles e a terrível rebelião. Imaginar que o anjo pudesse resistir à lei do Eterno, tão sagrada quanto ele mesmo. Viu como é sagrada os 10 mandamentos? Exortaram os rebeldes e fecharam os ouvidos aos enganadores raciocínios de Satanás. E aconselharam Satanás e todos os que por ele haviam sido afetados a ir ao Eterno, confessando seu erro em haverem permitido até mesmo o pensamento de questionar sua autoridade. The Spirit of Propensity, volume 1, página 20. Satanás, astuto em apresentar o seu ponto de vista da questão. Tão logo percebia que determinada posição era vista em seu verdadeiro caráter, trocava por outra. Tal não ocorreu com o Eterno. Ele podia operar com apenas uma classe de armas, a verdade e a justiça. Satanás podia usar o que o Eterno não usaria, o engano e a fraude. Review and Herald, 9 de março de 1886. A ação subversiva de Satanás foi tão sutil que não apareceu diante dos seres celestiais do modo como em realidade era. Tal estado de coisas persistiu por longo tempo antes de Satanás ser desmascarado. O Eterno, em sua grande misericórdia, suportou longamente a Satanás. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada, quando, a princípio, condescendeu com o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido perdão, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse. O Grande Conflito, página 495 e 496. O espírito de descontentamento e desafeição nunca antes havia sido conhecido no céu. Era um elemento novo, estranho, misterioso, inexplicável. O próprio Lúcifer não estivera, a princípio, ciente da natureza verdadeira de seus sentimentos. Durante algum tempo, receou experimentar a ação e imaginações de sua mente. Todavia, não as repeliu. Não via para onde se deixava levar. Entretanto, esforços que somente o amor e a soberania infinitos poderiam imaginar foram feitos para convencê-lo de seu erro. Provou-se que sua desafeição era sem causa e fez-se-lhe ver que qual seria o resultado de persistir em revolta. Lúcifer estava convencido de que não tinha razão. Viu que os estatutos divinos são justos e que, como tais, ele os deveria reconhecer perante todo o céu. Houvesse ele feito isso e poderia ter salvo a si mesmo e muitos anjos, ele não tinha naquele tempo repelido totalmente sua lealdade ao Eterno. Embora tivesse deixado sua posição como querubim cobridor, se contudo estivesse ele disposto a voltar para o Eterno, reconhecendo a sabedoria do Criador,
e satisfeito por preencher o lugar a ele designado no grande plano do Eterno, teria sido reintegrado em suas funções. Chegado era o tempo para uma decisão final. Deveria render-se completamente à soberania divina ou colocar-se em franca rebelião. Quase chegou a decisão de voltar, mas o orgulho o impediu disso. Patriarcas e Profetas, página 39. O Eterno enfrenta o desafio de Satanás. Nos concílios celestiais, decidiu-se que, com base nos princípios pelos quais se atuaria, o poder de Satanás não fosse imediatamente destruído. O propósito do Eterno era colocar todas as coisas sobre uma base da eterna segurança. Dever-se-ia conceder tempo para que Satanás desenvolvesse os princípios que constituíam o fundamento de seu governo. O universo celestial deveria contemplar o resultado dos postulados que Satanás declarara serem superiores aos princípios do Eterno. O sistema do Eterno deveria ser contrastado com o sistema satânico. Os princípios corruptores do governo que Satanás deveria ser revelados, dever-se-ia demonstrar que os princípios de justiça expressos na lei do Eterno são imutáveis, perfeitos e eternos. Review and Herald, 7 de setembro de 1897. Os anjos leais apresentaram-se em ir até o Filho do Eterno e em informá-lo de que estava ocorrendo entre os anjos. Encontrar o Pai em consulta com seu amado Filho, determinando os meios pelos quais, em benefício dos anjos fiéis, a autoridade assumida por Satanás seria anulada para sempre. O grande Eterno poderia haver expulsado imediatamente do céu a este arqui-enganador. Tal não era, porém, o seu propósito. Daria ao rebelde uma chance justa de medir forças com seu próprio filho e os anjos leais. Nessa batalha, cada anjo escolheria por si mesmo de que lado ficar e manifestaria sua posição diante de todos os demais. The Spirit of Prophecy, volume 1, página 21. Lúcifer torna-se Satanás. Satanás determinou-se a se tornar um centro de influência. Uma vez que não podia ser a mais alta autoridade no céu, tornou-se-ia a mais elevada autoridade em rebelião contra o governo do céu. Seria a cabeça exercida, controle e não seria controlado. Review and Herald, 16 de abril de 1901. Muitos dos simpatizantes de Satanás ficaram inclinados a atender o conselho dos anjos leais e se arrependerem de sua insatisfação e readquirirem a confiança do Pai e de seu Filho amado. O grande revoltoso declarou, então, que estava familiarizado com a lei do Eterno, e se ele se submetesse em obediência servil, sua honra lhe seria tirada. Não mais receberia o encargo de sua exaltada missão. Disse-lhes que tanto ele quanto os outros haviam ido longe demais para agora voltar, e que ele suportaria as consequências, que jamais se curvaria diante do Filho do Eterno, em adoração servil, que o Eterno não perdoaria, e que agora teriam que assegurar a liberdade deles, e obter pela força a posição e autoridade que não lhes havia sido concedida voluntariamente. The Spirit of Prophecy, volume 1, páginas 20 e 21. Tanto quanto dizia respeito ao próprio Satanás, era verdade que ele havia ido agora demasiado longe para que pudesse voltar. Mas não era assim com os que tinham sido iludidos pelos seus enganos. Para estes, os conselhos e rogos dos anjos fiéis abriram uma porta de esperança. E, se houvessem eles atendido à advertência, poderiam ter sido arrancados da cilada de Satanás. Mas, ao orgulho, ao amor, para que seu chefe e ao desejo de uma liberdade sem restrições permitiu terem o domínio e as instâncias do amor,
e misericórdia divina foram finalmente rejeitados. Patriarcas e Profetas, página 41. Os anjos comparecem diante do Pai. Toda a multidão angélica foi convocada a comparecer diante do Pai, para que cada caso fosse decidido. Satanás manifestou ousadamente sua insatisfação, porque o Filho do Eterno fora dado preferência em relação a ele próprio. Ergueu-se orgulhosamente e sustentou que deveria ser igual ao Eterno, sendo convidado a participar com o Pai em seus propósitos. O Eterno informou a Satanás que somente ao Filho revelaria seus propósitos secretos e que requeria de toda a família celestial, inclusive de Satanás, a mais implícita, inquestionável obediência, e que ele se demonstrara indigno de ocupar um lugar no céu. Então Satanás apontou exultantemente a seus simpatizantes, que compreendiam quase metade dos anjos, e exclamou: esses estão comigo, tu os expulsarás também? Deixando um grande vazio no céu, declarou então que se achava pronto a resistir à autoridade do Filho do Eterno e a defender seu lugar no céu pelo poder, força contra força. The Spirit Propense, volume 1, página 22. Até o final da controvérsia no céu, o grande usurpador continuou a justificar-se quando foi anunciado que, juntamente com todos os que com ele simpatizavam, deveriam ser expulsos das habitações de bem-aventurança. O líder rebelde confessou então ousadamente seu desdém pela lei do Criador. Reiterou sua pretensão de que os anjos não necessitavam ser dirigidos, mas que deveriam ser deixados a seguir sua própria vontade, que sempre os conduziria corretamente. Denunciou os estatutos divinos como restrição à sua liberdade, declarando ser de seu intento conseguir a abolição da lei, que, livres desta restrição, os seres do céu poderiam entrar em condições de existência mais elevada, mais gloriosa. Concordemente, Satanás e seu exército lançaram a culpa de sua rebelião inteiramente sobre o Filho do Eterno, que se eles não houvessem sido acusados, não os teriam rebelado. O Grande Conflito, páginas 499 e 500. O conhecimento possuído por Satanás e os que com ele caíram, quando ao caráter do Eterno de sua bondade, misericórdia, sabedoria e excelência e glória, tornou-se imperdoável a culpa dos rebeldes. Review and Herald, 24 de fevereiro de 1874. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. Concluímos aqui a leitura do capítulo 4, onde fala da origem do mal. Vocês viram que Satanás queria o lugar do Eterno, queria ser adorado, e ele não concordava com a lei do Eterno. Como hoje muitos não concordam. A lei tem que ser obedecida e não questionada, meus irmãos. Não foi essa lei que foi abolida na cruz do Calvário. A lei que foi abolida na cruz do Calvário foi a lei cerimonial do santuário terrestre. Essa lei que foi abolida. Cristo, quando veio a este mundo, ele deixou claro em Mateus 5,17, ele não veio mudar nem o i nem o tio, até que tudo se cumpra. E feliz aquele que guardar e ensinar será grande no reino do céu. Mas aquele que não guardar e ensinar ainda errado será pequeno no reino do céu. Então nada mudou. O nosso Criador não muda. Não muda. Então, vamos nos esforçar para fazer a vontade do Eterno. Que o Eterno continue te abençoando, meu irmão, minha irmã. Peçam o Espírito Santo todos os dias, para que ele habite em você e faça morada em você. E que juntos, com ele, com o Espírito Santo, nós possamos vencer e possamos passar pela porta estreita. Fique na paz do nosso Salvador e intercessor, o Filho do Eterno, Yahweh.
é o nome do nosso Pai, como também YHWH, o tetagrama. Mas o nome do nosso Salvador é Yahushua. Fique com ele, meu irmão, minha irmã. Amém.